Olá, meu nome é Robson Timóteo, eu sou produtor audiovisual e arquiteto. Hoje eu vou ministrar uma oficina, criando um cenário virtual de poesia e música. Essa oficina ela foi contemplada no edital 39 do PROAC São Paulo. Nessa oficina, a gente vai criar junto um cenário para o poema Então, do poeta e escritor Ademir Assunção. Esse poema ele foi selecionado da obra Rebelião da Zona Fantasma, né, que é um CD que foi lançado em 2005 e está nas principais plataformas digitais, né? Então é até interessante vocês ouvirem a obra toda, né? Porque ela foi um trabalho bem conceitual. Bem, o software escolhido para a gente poder desenvolver e montar esse cenário foi o Modulate, né? Um software para VJ. Tem alguns softwares que são bem semelhantes, né? O Resolume, por exemplo, é um semelhante ao Modulate, né? O Modulate ele só funciona na plataforma Mac, o Resolume funciona na plataforma Mac e no Windows. Bem, para a gente criar um cenário virtual, né, a gente precisa, primeiramente, entender a obra para a qual a gente vai estar produzindo, né? Lembrar que o cenário ele acontece no fundo ou na frente, mas ele nunca pode sobrepor ao artista. É muito bom salientar, porque como a gente está falando de imagens projetadas, né, a imagem ela tem uma força muito grande, né? Então a gente tem que dosar na medida certa para que essas imagens elas não sobrepoam ao espetáculo, né? Pelo contrário, ela vai ter que dar uma outra camada, mas somar junto com o espetáculo, né? Galera, vamos colocar a mão na massa? Primeira coisa, é legal você selecionar todos as suas imagens dentro de uma pastinha, tá? Então eu coloquei aqui, tudo aqui na área de trabalho, Zona Fantasma Bruto, ok? Vou abrir o software aqui. Ó, essa aqui é a cara do software, ok? Aqui a gente tem as pistas, tá? Eu tenho um grupo A com 5 pistas, um grupo B com 5 pistas. E aqui eu tenho mais 8 colunas, ou seja, no grupo A eu consigo colocar 40 pistas e no grupo B eu consigo colocar mais 40 pistas. Cara, é coisa pra caramba. É muita coisa, tá? Cada pista você pode colocar imagens estáticas, JPEG, PNG ou imagens em movimento, tá? Move ou MPEG 4. Move MPEG 4 é o que roda melhor, dependendo do computador que você tem, tá? Aqui eu tenho aqui um painel de comando, tá? Nesse painel aqui de comando eu tenho velocidade, eu posso mudar, aqui no caso está em loop, tá? Eu posso deixar, se for o caso, né, uma vez só. E aqui uma coisa legal, eu altero aqui a sequência, tá? Então ela tá indo para frente, eu clico aqui, ela volta para trás. Clico aqui, ela vai para frente, clico aqui, volta para trás. Então isso aqui é legal também, dá para você brincar com as imagens. Tá? Aqui eu tenho, nessa outra janelona aqui, é, o Transformers, tá? Então aqui eu posso mudar aqui o sentido, posso rotacionar, posso fazer uma par de coisa. Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês verem. Ó, eu clico na minha pastinha, ela abriu. Aí eu vou pegar uma imagem aqui, vamos lá, da capa, foto capa. Ela tá em Move, mas poderia estar em JPEG, ok? Eu vou puxar ela aqui para galeria, ó. Esse local aqui é a galeria, é onde eu coloco todas as minhas imagens, tá? E aqui eu tenho grupos também, ó. Se eu fosse colocar no grupo 2, ou seja, eu tenho 16 vezes 8 aqui, ó. Então tem espaço pra caramba para colocar as minhas imagens. Eu coloquei na galeria, eu tô com aqui a pista selecionada, automaticamente ela já puxou. Essa janela aqui de baixo, tá? É a janela que eu comando, que eu mexo com o tamanho das imagens. Essa segunda janela aqui é que está indo para fora, ou seja, que está sendo projetada para o palco, tá? Então,
primeira coisa a se fazer é ajustar o tamanho dessa imagem com o meu ciclorama, tá? Então, no meu caso, o ciclorama é quase que o tamanho do palco, então eu venho aqui e ajusto o tamanho. Eu venho aqui, ó, nessa barra aqui, na janela aqui do Transformers, né? Eu tenho a escala, ó, eu vou aumentando ela, deixa eu clicar no Layer, até ela preencher o meu espaço, tá? Então isso é bem legal, que na hora do palco você ajusta. Sei lá, de repente eu tenho um praticável aqui no meio e não dá para mim colocar essa imagem no tamanho do quadro todo. Ou, de repente eu preciso deslocar, aí você vem aqui no grid, ó, eu vou levar lá para cima, você vai ver que a imagem vai para cima, ó. Tá vendo? Então você ajusta conforme a sua necessidade, tá? No meu caso aqui eu vou deixar tudo aqui no meio. E vou aumentar esse quadro. Você vê que não foi tudo, né? Ó, faltou um tequinho. O que acontece? Aqui embaixo eu tenho um master. É igual a mesa de som, tá? No master, ó, tem escala. Então dá pra mim dar mais um grauzinho aqui, ó. Tá vendo? Até preencher todo preto ali, que é o meu fundo, ó. Tá? Preenchi todo o meu fundo. Você vê que aqui sobrou ainda, né? Por quê? Porque o tamanho da minha foto é diferente do tamanho dessa imagem. Essa imagem aqui, ela tá 1920 por 1080, ou seja, formato HD. E essa captação aqui, provavelmente ela tá em 4:3. Então ela tá diferente, ela vai dar uma rebarbazinha aqui do lado. O que acontece? Isso aqui eu já tinha previsto. Então no palco, eu venho com a cortina e corto aqui, ó, tá? Então foi uma opção estética. Eu quero esse tamanho de imagem. Então eu venho com a cortina e ponho onde está o preto. Então só vai aparecer essa parte aqui, tá? Da projeção mesmo. Bem, vamos voltar. Bem, ajustada a imagem, tá? Então eu vou mostrar aqui essa segunda janela do Transformers. A escala, eu acabei de mostrar. Aí o que que a gente tem? Você tem aqui uma função de rotacionar, cara, ó. Selecionando aqui, ó, dá para mim rotacionar. Se, por exemplo, se essa imagem aqui é uma máscara, né, sei lá, é um personagem e tal, você quer que ele venha, eu posso recortar e posso vir com ele na posição que eu quiser. Ó, aqui é a mesma coisa, eixo X. Se é uma imagem 3D, é a mesma coisa, tá vendo? Eu posso vir com ela, beleza, voltou. O Y é a mesma coisa, ó. Tá? Aqui eu posso resetar, tá? Ó. Resetei tudo, ó. Voltou no zero, tá? Melhor coisa. Eu não vou mexer nessa posição. Aqui a gente tem um RGB. Então aqui, ó, eu tiro o vermelho, tiro o verde, tiro o azul. Essa primeira janelinha aqui do RGB é da imagem que está na frente. É da imagem propriamente dita. E essa segunda é do fundo. Ó, meu fundo. Como a minha imagem é clara, ela tem uma certa transparência. Na hora que eu jogo um verdão aqui, ó, onde é branco, assume o verde. O azul a mesma coisa. Tá? Aqui, ó, dá pra mim brincar com RGB de uma outra forma. Isso aqui é bem legal. Isso, sei lá, numa balada que você tá fazendo aí, se você quiser só colocar uma foto e ficar brincando com essa, né, de arrastar o mouse aqui, você muda a cor e é bem legal. Esse é um degradê do vermelho, né? Você tem um RGB dessa forma aqui. Aqui você tem também saturação, brilho, contraste, né? Luma key, noise, que é um efeito. Aqui também você tem o blur, né? Que dá para você distorcer legal. E aqui também você tem, você pode trabalhar com áudio, tá? Cara, é bem completo esse software. E quem trabalha com mapping também, você pode trabalhar com mapping aqui. Tá? No meu caso aqui é uma animação simples. Tá? Eu vou trabalhar com... Eu selecionei algumas imagens aqui, estáticas,
Aí eu criei um movimento para poder facilitar, então coloquei... Deixa eu pegar aqui as imagens que eu selecionei. Então eu vou pegar as imagens que eu selecionei para o poema, tá? Então vamos lá. Primeiro essa aqui. E depois essa outra aqui, moradores de rua. Joguei aqui na galeria, tá? Aí eu venho pra cá. Aqui, ó, no mais, eu criei outra pista. Então aqui eu vim, selecionei na imagem, que ela veio. Selecionei na pista, selecionei na imagem, ela veio. Então, e aqui são as transparências. Então eu vou deixar primeiro essa segunda aqui no 0 e essa aqui eu vou colocar no 100%. Bem, primeira coisa é ajustar o tamanho. Então eu venho na escala e coloquei aqui até o talo. Beleza? Deixa eu ver a segunda imagem. Escala e depois aqui também aqui, para preencher. Meu limite, eu coloquei o limite aqui como aqui a parte de cima e a parte de baixo, tá bom? Eu percebi aqui que tem algumas imagens, aquela foto da capa tá diferente do tamanho dessa aqui. Essa aqui já tá um pouco mais... avança um pouquinho mais aqui nas laterais, né? Mas eu também vou fazer esse ajuste aqui, eu vou cortar isso aqui com a cortina no palco, tá? Para ficar tudo do mesmo tamanho. Ó, as pistas, ao passo que eu vou colocando as pistas, ó, você percebe que aqui, ó, eu tô com essa imagem 100%, se eu for diminuindo a transparência, ó, vai aparecendo a imagem que tá de fundo, ó. Deixa eu colocar mais uma pista. Ó, coloquei. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui do meu banco. Ó, nessa pista 4, eu vou colocar essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Pum. Ela não tá aparecendo, por quê? Porque essa primeira tá em 100%, deixa eu tirar ela. Também não tá aparecendo porque essa outra imagem tá 100%, tá? Então eu tiro a transparência dela e agora aqui sim, ela tá aqui. Só que ela não veio ainda porque começa no fade, ó. Entendeu? Deixa eu parar aqui. Aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. Eu posso fazer uma mini edição. Vocês viram que aqui, ó, ela começou aqui no play, deixa eu voltar, no fade. E eu não quero que apareça no começo no escuro. Então eu posso vir aqui e tirar e fazer um corte, ó. Então ela vai começar, eu quero que a imagem comece daqui. Ou melhor, quero que ela comece daqui. E ela vai terminar, deixa eu ver. Ó, ela tá terminando no escuro, eu também não quero que ela termine no fade, eu quero que ela termine aqui. Então eu já delimitei o campo da imagem. Ó, volta aqui no play. Põe um pouco de velocidade, ó, tá vendo? Aqui, deixa eu ver se acontece a mesma coisa. Ó, eu venho aqui no play, vou voltar. Ó, ela tá começando com uma imagem da animação. Isso aqui foi um corte, essa aqui não era para entrar. Então eu vou lá e tiro, ó. Quero que ela comece aqui. Deixa eu ver no final como é que tá. Tá no preto, não quero. Quero que ela termine aqui. Porque essas imagens, elas sempre vão ficar em looping. Isso é o interessante, tá? Começa e volta, começa e volta. Vamos ver a imagem de cima. Venho aqui no play, volto no comecinho. Ela tá ok. No final. Ó, no final também tá vindo veio uma sujeirinha aqui que não me interessa. Então eu venho aqui, tiro. Tirei. Tá? Então agora ela tá ajustadinha. Ó, então essa aqui tá primeiro 100%. Ó, se eu for tirando, diminuindo a transparência, ó, a imagem que tá na segunda pista vai aparecendo, ó. E aqui a mesma coisa. Se eu tirar ela, a pista tá aqui, ó. A imagem de baixo aparece.
Então, se você trabalhar, por exemplo, se a sua proposta aí de vídeo poesia for trabalhar com vários tipos de textos, então você pode ter um texto aqui na primeira pista, um outro texto na segunda pista, um outro texto na segunda, você vai mexendo com essas transparências, né? Vai aparecer, então são camadas, cada pista é uma camada, então você tem, se eu tô com a primeira pista é a câmera da frente, a segunda é a de trás, a terceira, então se eu for tirando essas camadas, diminuindo a transparência, eu vou aparecer com a pista de trás e assim por diante, tá? Então dá para você também trabalhar com textos aproveitando essas camadas. Essas imagens, né, que eu selecionei para esse poema, o Então, depois que eu tive uma conversa com o Ademir, né, a gente conversou sobre o conceito do trabalho dele, a proposta, eu ouvi bastante e fui sentindo, né, qual é a da poesia do cara. E aí eu vi lá na biblioteca dele, quadrinhos, aí eu peguei lá uns gibis do Moebius, que eu gosto muito. Cara, eu vi uma animação assim que encaixou muito assim no que eu entendi assim do poema, né? Que, ao meu ver, tem um pouco a ver com essa coisa do mito do Narciso também, né? Então, essa sequência do Moebius eu achei muito interessante, porque o cara, ele vai se transformando, né? Ele vai se transformando aqui meio que num monstro aqui, né? Então ele começa assim com algo na mão e algo que ele tem na mão vai mudando a forma dele, né? Que eu fiz uma analogia com ódio, né? Com essa coisa que as pessoas não têm noção de que o ódio transforma mesmo ela, vai transformando as pessoas como um monstro. Acho que isso tá bem em pauta, né? Com o momento político que o nosso país está vivendo, né? Então as pessoas são tomadas pelo ódio e vão se transformando num monstro mesmo, insensível, totalmente insensível, né? E não consegue enxergar até que o ódio toma conta da pessoa e molda ela como se fosse uma pedra. Mas o que eu acho interessante nesse poema aí, nesse quadrinho aí do Moebius, é que ele não, apesar do cara ter se transformado num ovo de pedra, numa pedra, né? Você vê que alguma coisa interior faz com que essa pedra comece a rachar, né? E o cara tá lá. Isso eu acho que é esperança, ao meu ver, na minha interpretação, tá? Então, o que eu fiz? Depois que o cara conseguiu quebrar toda essa couraça de ódio, ele começa a enxergar o que está ao seu redor. Essa tragédia toda, essa tragédia social que nos assola, né? Essa milhares de pessoas, né, que estão nas ruas e tal. Que até então isso fazia parte do cenário de pedra da cidade, né? E não é, né? São pessoas que sofrem, sentem frio, fome, dor. Estão aí. E a gente não enxerga. E esse cara aqui também não enxergava, não. Só enxergou depois que quebrou essa couraça, né? Só que precisa de muita poesia para quebrar essa couraça. Então aqui foi a interpretação que eu dei aqui para a escolha das imagens, né? E uma outra coisa é a cor, né? A cor ela influenciou bastante. A princípio era PB, tá? A cor eu também mexi aqui no RGB para poder deixar com esse tom aqui que eu achei interessante, que é esse tom lilás. Isso também teve a ver com uma escolha que foi feita no palco, tá? Então, na realidade, eu tenho essa imagem de fundo de palco lilás, mas eu tenho outras cores, né, que vão estar se somando a ela. Então, é fundamental que quando você vai fazer vai operar as imagens, você esteja do lado do cara da luz. Porque qualquer problema, qualquer correção, você está do lado e troca uma ideia, né? Porque às vezes você dimensionou
uma cor de fundo, e aí, junto com o cara da luz, você também fez ali, sugeriu algumas cores para poder complementar aquilo que você fez. Só que se o cara errou a mão, colocou um pouquinho mais de luz, aquilo vai alterar a sua projeção, né? Se o cara colocar luz demais, é a mesma coisa. Às vezes você precisa de repente, até um blackout, dependendo da sua proposta, né? Então é fundamental que você esteja fazendo a projeção das imagens do lado do cara da luz, né? Então uma coisa complementa a outra, né? Porque na realidade a projeção é luz também, né? Então é fundamental, né, que você esteja junto, que vocês façam esse desenho juntos. Ou se você fizer um projeto de luz, você passa para o cara e ajusta também, da mesma forma que você vai estar ajustando as suas imagens, tá bom? Bem, agora a gente vai fazer eu mostrei as imagens que foram selecionadas, mostrei como é que funciona aqui o software, né? E eu vou soltar o som para a gente poder sincronizar com as imagens. É uma coisa bem empírica mesmo, tá? Você solta a imagem, no caso aqui a gente vai soltar o som junto com a imagem, a gente vai pilotar, vamos achar ali o tempo certo de cada coisa, né? E não vê que está no tempo certo, volta o som, volta a imagem até você achar um ponto certo, tá? E tem um botãozinho aqui, que é esse aqui que eu esqueci de falar, ó, mais a tempo, tá? Que é o, o REC. Então dá para você gravar, tá? Embora você possa fazer a coisa ao vivo ali, né? Mas não precisa fazer tudo ao vivão, né? Você pode pegar e gravar e já ir com uma coisa mais já uma pré-selecionada, já pré-gravada. E na hora você ajusta, tá? Isso é uma alternativa que você tem. Mas se a proposta for fazer ao vivo lá, normal, né? Principalmente em balada, tal, em rave, é tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Mas como num projeto mais conceitual, de um teatro e tal, então é legal, acho que vocês irem com uma coisa um pouquinho mais já pronta, assim, sabe? Ou se você não tiver condição de estar presente, né, em todos os espetáculos, você gravar isso e depois trocar uma ideia com o cara que vai operar, né, só para fazer um ou outro ajuste, também é uma mão na roda, funciona. Então, galera, é, primeira coisa é já deixar mais ou menos no ponto a imagem que você quer começar. Então, eu quero começar com essa primeira imagem aqui da animação. Eu quero começar ela com esse cara aqui, tá? E a segunda eu quero entrar com esse cara aqui. A segunda eu vou deixar... Eu vou tirar as duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com ela devagar. Então eu vou soltar a música e vou entrar com ela devagar. E depois eu vou dar um pequeno grauzinho aqui na velocidade. Mas muito sutil, tá? Então vamos lá. Soltar o som. Ó, já vem aqui na velocidade, ó. E então? Daqui a pouco eu começo a colocar. Você já encarou a cara da barra de cara? Já viu A entrada é essa, o ó. ódio O ódio. É o ódio, a entrada. na cara do cara? Ó. Tá entrando devagar. Saiu mais louco que um cachorro louco? Pra mim o tempo é esse, ó. O público vai sentindo, vai tomando... Sem medo do olho do lobo do olho? Você vai soltando as imagens aos poucos, né?
Meu tempo é esse. E então? Você já queimou as pestanas em vão? Vendo a chuva no chão, o sangue no chão. A pata quebrada de um cão. O cara vai se transformando em pedra, porque ele não tá vendo porra nenhuma. Ele tá tomado pelo ódio, E então? pelas fake news, por tudo. Você já ficou mudo de medo? Aí começa uma tomada de consciência. Você já chorou? Aí começa aquela coisa de quebrar a coraça. No canto da cela de uma prisão? Aí a imagem de baixo não entrou, mas eu coloquei ela 100%, tá? Ó. Na hora que quebrar todo o ovo, eu vou tirar. E então? Você já ouviu Itamar Assunção? Itamar Assunção é a senha pra mim, ó. Tomada de consciência, ok? Já teve coragem de dizer não? Aí eu volto lá com o speed. Você que sabe. Aumenta a velocidade. Você que sabe. Embaixo eu vou colocar também eu vou tirando transparência e vou entrando aqui com a imagem de fundo. Então, qual o preço que você paga para se sentir seguro? Qual o preço que você paga? Eu acelerei a animação para entrar no ritmo da música. Quantas moedas colocam você em cima do muro? É isso, galera. Aí é como eu falei para você, o lance é ir treinando, né? Até você conseguir entrar no ritmo. Eu coloquei a velocidade da primeira parte da animação numa ordem que eu achei legal, né? Porque, como eu falei, na hora que o ovo quebra, que tem a tomada de consciência, eu casei com o Itamar Assunção. Aí entra a imagem dos moradores de rua, e aí depois a imagem da animação ela volta de uma forma acelerada e eu vou fazendo essa brincadeira, né? Agora, pode ser que funcione melhor de uma outra forma também. Então, isso aí você vai tentando até você vai ajustando, saca? Isso que é legal, né? E é isso, é fazer de uma forma bem empírica mesmo, ir testando. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida aí, entre em contato, dê um salve aí, a gente vai trocando umas figurinhas, tá bom? Vocês vão ver outros clipezinhos que eu fiz para esse mesmo trabalho, né? Os clipezinhos já prontos, né? É que o cenário, o legal era ver o espetáculo como um todo, sabe? Porque, como eu falei para vocês, o cenário ele soma com a interpretação do artista no palco, né? Então, às vezes, a imagem fica parada por muito tempo, para você é um incômodo, mas no palco, de repente, está acontecendo uma outra coisa mais interessante, que é importante que a imagem fique meio pausada mesmo, sabe? Porque é uma outra dinâmica, né? Então, é importante ter essa compreensão como um todo, do cenário mais o que está rolando no palco. Isso só rola a partir dos ensaios, a partir de você sentir, né, o espetáculo como um todo. Beleza? Valeu. Obrigadão.